Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 20. Muito bem, como objeto de conhecimento, vamos tratar de distinção de fato e opinião. Como detalhamento, fato e opinião em textos de diferentes gêneros e estruturas textuais, certo? Então, nossa aula de hoje vai tratar aí especificamente de fato e opinião. Vamos a ela. Muito bem, muitas vezes nós temos a mania de confundir o que é um fato de uma opinião. Só que nós precisamos distinguir, porque eles têm conceitos diferentes. E dentro dos nossos gêneros textuais, nós vamos encontrar muitos fatos e opiniões. E aí nós precisamos identificar o que seria um fato e o que seria uma opinião. Vamos começar então com os conceitos. Olha só. Fato e opinião segundo o dicionário Michaelis, Muito bem. Fato quer dizer o quê? Uma coisa ou ação feita, acontecimento, sucesso, aquilo que se trata, o que é real, de fato, com efeito, estar ao fato, estar ciente, ser sabedor. Muito bem, então fato é o quê? É uma ação feita, é algo que aconteceu, é um acontecimento, tá bom? Aquilo que eu vou tratar é um fato, aconteceu realmente, certo? É algo ali que tem veracidade porque aconteceu. Diferente da opinião, olha só. A opinião é a maneira de opinar, certo? É o modo de ver pessoal, parecer, um voto emitido ou manifestado sobre certo assunto. Então, com base nessas duas definições, vê-se que o fato é algo que aconteceu e uma informação a ser transmitida. E a opinião é o que alguém pensa sobre esse fato. Então, olha só aí o que eu estou trazendo de informações para vocês não esquecerem a diferença de fato e opinião. O fato é algo que aconteceu. Então, realmente, o fato, ele aconteceu. E a opinião não, A opinião é o que eu penso, O que alguém pensa sobre esse fato. O fato está lá, Ele aconteceu. E a opinião é o que eu acho ou o que eu penso daquele determinado fato, certo? Olha só esses dois exemplos aqui. Um acidente ocorreu na manhã de ontem. Então, um acidente ocorreu na manhã de ontem. Nós temos ali um fato, Aqui não tem informações se envolveu vítima, se era carro, se era moto, se era caminhão, mas a informação que nós temos é que um acidente ocorreu na manhã de ontem. Certo? Então aqui nós temos um fato. Perfeito? Um acontecimento, uma informação, uma transmissão aí de informação, certo? Já a opinião, de um jornalista sobre esse fato, sobre esse acidente, diz o seguinte: o trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado. Vejam que é o mesmo, ele está falando do mesmo fato, que foi o quê? O fato é um acidente que ocorreu na manhã de ontem. E aí, nós estamos falando desse acidente, o acidente ocorrido na manhã de ontem, Vejam que ele já coloca uma das características da opinião é essa adjetivação. Ele já traz um adjetivo aqui, o trágico acidente, Poderia ter sido evitado, ou seja, é uma opinião, É o que ele pensa a respeito desse fato, É o que ele está pensando ali a respeito desse fato. Então, o jornalista ele está dando a sua opinião sobre essa informação, sobre o fato. O próprio uso aí que eu falei para vocês de trágico, e da frase poderia ter sido evitado, são marcas que vão revelar a opinião desse autor. Ou melhor, a visão dele sobre os fatos, o pensamento dele sobre os fatos. Como que ele sabe aí que esse acidente ele poderia ter sido evitado? E aí nós temos várias
várias situações que ele pode discorrer aí sobre como esse acidente ele poderia ter sido evitado. Então, para nós iniciarmos a nossa aula, nós temos que ter isso em mente, tá bom? O fato, ele é uma informação, é um acontecimento diferente da opinião. A opinião é o que eu acho, o que eu penso sobre esse fato, certo? Muito bem. Vamos continuar então falando do fato. O fato é determinado como um acontecimento, logo pode ser comprovado de alguma maneira, seja através de documentos, números ou outra forma de registro. Desse modo, fato é uma ocorrência, aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores, tá? Então, o fato, ele vai ser esse acontecimento e ele precisa ser comprovado aí de alguma maneira, né? Através de documentos, registro, né, fotográfico, registro de filmagem, enfim. Ele vai ser uma ocorrência, né, em decorrência aí de eventos exteriores, nós temos o fato. Já a opinião é a maneira particular de olhar um fato. Eu tenho um fato. Esse fato, ele é o mesmo para mim e é o mesmo para você. Só que eu posso olhar de uma maneira esse fato e emitir minha opinião, ter um pensamento sobre esse fato, e você pode ter o seu pensamento sobre esse fato, né? Ter a sua maneira particular de olhar para esse fato. Então, a opinião vai divergir de acordo com inúmeros fatores socioculturais, né? Você vai ter a sua visão enquanto aluno e eu vou ter a minha visão enquanto professor. Perfeito? Então, a opinião ela diverge nesse sentido, né, relacionado ao fato. Olha os nossos exemplos. Olha o fato que nós temos aí, né? A COVID é o nome da doença causada pelo coronavírus. Isso é um fato. Por quê? Porque nós temos estudos, né? Estudos científicos, nós temos documentos que vão comprovar que o nome da doença, né, é a COVID-19 causada pelo coronavírus. Então, o coronavírus ele causa essa doença chamada COVID-19, certo? Muito bem. Já a opinião, não. A opinião é o brigadeiro é o melhor doce do mundo. Eu posso amar brigadeiro, mas você pode não gostar desse brigadeiro, né? Então vejam que a opinião ela vai divergir muito nesse sentido, do que eu gosto, do que tem gente que nem nunca provou o brigadeiro. Então como é que eu posso dizer que o brigadeiro é o melhor doce do mundo? Eu tenho alguma comprovação aí, algo que vai me comprovar que esse brigadeiro é o melhor doce do mundo? Eu tenho que ter aí, é diferente do fato ali da Covid-19, eu tenho que ter realmente algo que comprove, né? Que algo que tenha ali, me dê base para eu confirmar isso. Essa parte do brigadeiro não, está confirmado apenas por opiniões, por alguém que achou então que o brigadeiro é o melhor doce do mundo. Tá bom? Vamos continuar. Olha aí esse fato, né? A Copa do Mundo de Futebol acontece a cada 4 anos. A próxima será em 2026. Então, a Copa do Mundo, né, é um fato. A gente sabe que a cada 4 anos a Copa acontece e a próxima será em 2026. Isso é um fato, né? É uma informação que eu estou passando para vocês. É um acontecimento que nós teremos. Já a opinião é diferente. Eu não tenho algo aí que é um acontecimento ou algo comprovado, né? Jogar vôlei é mais legal que jogar futebol. Isso pode ser eu que estou falando enquanto, né, gosto de praticar vôlei. Mas tem gente que não. Tem gente que prefere jogar futebol, que vai dizer que futebol é mais legal do que jogar vôlei. Viram como há essa diferença, né? Eu não tenho nada comprovado, é só o meu gosto pessoal, é o meu pensamento relacionado a um determinado fato, né? No caso aí, de jogar vôlei. Entendido, pessoal? Muito bem, vamos continuar. Olhem aí a diferença, então, de fato e opinião, né? Vejam, é óbvio que é um triângulo. Eu tenho certeza que é um quadrado. Respeite a minha opinião. Vamos analisar então aqui o nosso quadrinho, né? Nós temos dois, né? Um menino e uma menina, e nós temos esse objeto aqui no centro, né? Esse objeto aqui,
Vou deixar eu só colocar de outra cor para vocês entenderem melhor. Nós temos esse objeto aqui no centro, né? Um objeto amarelo. E aí o menino diz, é óbvio que é um triângulo. Já a menina não. Eu tenho certeza que é um quadrado. Respeite a minha opinião. Então, cada um pensa de uma forma, né? Isso aqui é só para ilustrar metaforicamente, né? Aí, para a gente entender que a visão de um pode ser outra, né? Pode ser uma e a visão do outro pode ser outra. Então, às vezes a gente quer porque quer que o outro aceite a nossa opinião. Não, dependendo do histórico de vida, das condições socioculturais, essa opinião ela vai divergir. Então, até eu provar que isso, né, ela provar para ele que não é um triângulo, a confusão já está feita. Então, a gente precisa saber respeitar a opinião do outro. Por quê? Como eu falei para vocês, cada um pensa de uma forma, cada um tem aí um histórico de vida diferente e vai basear as suas opiniões conforme essa estrutura que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, nós já entendemos a diferença entre fato e opinião. Agora, nós vamos ver o fato e opinião nos nossos gêneros, né? Nossos gêneros textuais. Então, o gênero crônica, olha só. Fato e opinião no gênero crônica. Observem comigo esse texto aí, né? Esse trecho de uma crônica, tá? Aquelas férias com os sobrinhos tinham sido maravilhosas. Embora os garotos viessem de vez em quando passear uns dias lá no sítio, nada se comparava àquelas férias de julho. Eles visitaram as belas fazendas da região, passearam a cavalo, pescaram, andaram pelos pastos e pelos cafezais e se divertiram à beça. Como as noites de julho estavam muito frias, os tios resolveram colocar os moleques para dormirem todos juntos. Assim eles poderiam se aquecer melhor. O irmão do meio contou que durante a noite ele acordou assustado, porque o irmão mais novo despertou feito um maluco e gritava desesperadamente: socorro! Eu não estou sentindo a minha perna! Eu perdi a minha perna! Eu belisco a minha perna e não sinto nada! Foi quando o irmão mais velho resmungou irritado: vai dormir, garoto. Você vai ver se continuar a beliscar a minha perna. Então temos aí uma crônica, né? Uma crônica de humor, né? Nós temos aí, então, um certo humor nessa crônica, tá bom? Vamos aqui, ó. Podemos perceber uma opinião no seguinte trecho. Aquelas férias com os sobrinhos tinham sido maravilhosas. Então, na primeira linha da nossa crônica, certo? Vamos voltar rapidinho lá, então, na primeira linha da nossa crônica. Aquelas férias, né? Aquelas férias com os sobrinhos tinham sido maravilhosas, tá? Então, nesse primeiro trecho a gente começa a perceber uma opinião. Por quê? Porque nós tivemos as férias com os sobrinhos e aí nós temos uma opinião, um pensamento sobre, aí do eu lírico, né? Do texto, falando que aquelas férias tinham sido maravilhosas. E aí nós temos os fatos, ele vai começar a discorrer, né? Que os garotos andaram a cavalo, na sequência, né? Pescaram, andaram nos pastos, se divertiram nos cafezais. E aí ele vai relatar que colocou eles para dormirem juntos, né? Enfim. E aí é o próprio tio que a gente pode perceber aqui, que é meio que o lírico que está narrando. O narrador, desculpa. O narrador desse texto. Então ele vai dizer aqui que aquelas férias com os sobrinhos tinham sido maravilhosas. É a opinião dele. Ele poderia ter dito que as férias foram ruins, né? Vejam que nós vamos ter diferentes perspectivas dentro desse texto, porque os tios podem pensar de uma forma, né? Que as férias foram maravilhosas. Mas os sobrinhos, diante aí do que aconteceu, podem ter tido uma outra visão. É o mesmo fato, as férias, né? Lá no sítio. Só que um pode ter uma opinião e o outro pode ser outro. O que foi bom para mim pode não ter sido bom para o outro, né? Então, esse texto que a gente está trabalhando é uma crônica narrativa, né? Faz referência, então, uma crônica narrativa. E aí nós precisamos identificar essa opinião. Para que a gente chegue a essa resposta,
nós precisamos verificar aí essa linearidade textual, né? Que o fato é narrado. Então, esse fato é sobre as férias com os sobrinhos e a opinião se relaciona a esse fato, que são essas férias, como eu falei para vocês. O fato são as férias. E aí os sobrinhos podem ter uma visão, os tios podem ter outra visão. Só que a visão dos tios é o quê? Que as férias foram maravilhosas, tinham sido maravilhosas. Então, demonstrando aí, né, demonstrando assim que consegui perceber quando o narrador ou personagem se coloca no meio do texto dando a sua opinião sobre algo. Então, neste caso, de que as férias foram maravilhosas, a gente percebeu, então, que a opinião... Nós percebemos a opinião do narrador dentro desse texto, tá? Então, nós estamos observando fato e opinião dentro do gênero crônica, certo? Entendido, pessoal? Muito bem, vamos continuar. Vamos continuar. Aqui nós vimos, né? Desmatamento na Amazônia. Nós vamos ver, então, uma parte de um gênero jornalístico, né? De uma notícia aí. Então, desmatamento na Amazônia. Olha o fato. O desmatamento na Amazônia continua sendo uma das maiores preocupações ambientais globais. Dados recentes indicam que a taxa de desmatamento na região aumentou nos últimos anos, ameaçando a biodiversidade única e contribuindo significativamente para as mudanças climáticas. Então, nós temos um texto sobre o desmatamento da Amazônia. E esse texto, ele é o quê? Um fato, tá bom? Ele é uma informação que eu estou passando, né? Temos aí inúmeros estudos, né, documentos, registros sobre esse tema, tá bom? Então, o desmatamento na Amazônia continua sendo uma das maiores preocupações ambientais globais. Aí, olha só o que o texto traz, ó. Dados, né? Dados recentes indicam a taxa de desmatamento na região, que aí aumentou nos últimos anos, ameaçando o quê? A biodiversidade, né, única e contribuindo significativamente para as mudanças climáticas. Então, vejam que no fato temos o quê? A informação de que nós temos dados, né, que indicam essa taxa de desmatamento. Ok, temos um fato, temos uma informação dentro aí de um texto. E aí nós temos agora o quê? Uma opinião sobre esse mesmo fato, tá bom? Temos uma opinião sobre esse mesmo fato. Qual seria essa opinião? Para alguns especialistas, políticas de preservação ambiental mais rigorosas e um maior engajamento da comunidade internacional são essenciais para conter o desmatamento. Muito bem, então aqui nós temos uma opinião sobre o quê? Sobre esse fato que é o quê? O desmatamento na Amazônia. Desmatamento na Amazônia é o meu fato, né? Tem um fato. Eu trouxe aqui informações do desmatamento na Amazônia, que é uma das maiores preocupações ambientais globais, né? Globais. Dados vão indicar essa taxa de desmatamento, que o desmatamento aumentou nos últimos anos, que ameaça a biodiversidade, que contribui para as mudanças climáticas. Então, isso aqui é um fato. Os dados mostram isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho esse fato. Eu vou opinar sobre esse fato. E aí, o que é essa opinião aqui? Ó? Para alguns especialistas, políticas de preservação, ou seja, vai mostrar aí o que seria possível fazer para conter, né, o desmatamento na Amazônia, que é o que a gente está vendo aqui. Então, para alguns especialistas, políticas de preservação ambiental mais rigorosas, né, e o maior engajamento da comunidade internacional, lembram lá que a gente falou de global? Pois é, são essenciais para conter o desmatamento na Amazônia, certo? Então, é a minha opinião, é o meu pensamento. Pode ter outra pessoa aí que diga que não, que para eu conter o desmatamento eu tenho que fazer outra coisa. Só que, para uma pessoa que fez a leitura desse texto, né,
diz que a opinião dele sobre esse tema é essa. O pensamento dele é sobre essa particularidade, a história de vida que ele traz, aspectos socioculturais, os estudos que, de repente, ele pode ter feito. Ele afirma, então, que a opinião dele é isso, né? Que, na verdade, os especialistas, né, dizem isso. Que as políticas de preservação ambiental deveriam ser mais rigorosas, né? Ter um engajamento aí da comunidade internacional que vão ajudar a conter, então, o desmatamento na Amazônia, certo? Continuando, né, ainda sobre esse fato, no entanto, outros argumentam que o desenvolvimento econômico da região é crucial para melhorar a qualidade de vida das populações locais e que é possível conciliar a preservação ambiental com o crescimento sustentável. Vejam que nós temos aqui outra opinião sobre esse mesmo fato, sobre o fato do desmatamento da Amazônia, né? Que o desmatamento da Amazônia, então, aumentou nos últimos anos. O meu fato é esse. Eu tenho uma opinião, que nós vimos agora, e temos também aí uma outra opinião, que outros especialistas, né, que ele está se referindo aqui, ó, que outros especialistas argumentam que o desenvolvimento econômico, né, o desenvolvimento econômico da região é crucial para quê? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, da população local, e que é possível conciliar a preservação ambiental com o crescimento sustentável. Então vejam que é outra opinião, né? Alguns especialistas pensam isso sobre a Amazônia, que nós acabamos de ver, né? Que é o engajamento da comunidade internacional, né? A preservação ambiental mais rigorosa, ou seja, uma forma aí também de punir. Já outros especialistas não. Vão dizer o quê? Que a região ela precisa se desenvolver economicamente. Isso vai ser o quê? Crucial para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Da população local. E, de repente, evitar o desmatamento por aí. Porque, a partir daí, nós conseguimos o quê? Conciliar a preservação ambiental com o crescimento sustentável. Tá bom? É nesse sentido. Outros especialistas trazem aí, então, essas considerações, tá bom? Muito bem, vamos continuar, então, para mais um texto, né? Olha o fato. As mudanças climáticas são uma realidade inegável, com impactos cada vez mais evidentes em todo o mundo, desde o aumento das temperaturas até eventos climáticos extremos mais frequentes. A ciência é clara. A atividade humana, especialmente a emissão de gases de efeito estufa, é a principal causa dessas mudanças. Então, o fato aqui que nós estamos trazendo é o que, professor? As mudanças climáticas, né? E o nosso texto, ele está permeado por todas essas informações. Que essas mudanças, elas são inegáveis, né? Que nós temos aí impactos cada vez mais evidentes, né, no mundo todo. Com o aumento das temperaturas, né, até os eventos climáticos aí que nós estamos vendo, e que a ciência, olha só, a ciência é clara. A atividade humana, especialmente a emissão de gases de efeito estufa, é a principal causa dessas mudanças. Então, a culpa é de quem? Da atividade humana com a emissão de gases de efeito estufa, né? Então, isso aqui é um fato. A ciência traz isso aqui como fato, ok? Muito bem. Qual é a opinião, então, relativo a esse fato, professor? Né? Nós temos aí, então, alguém falando sobre esse fato. Enquanto muitos clamam por uma ação urgente para reduzir as emissões e mitigar os efeitos das mudanças climáticas, outros questionam a eficácia das políticas propostas de seus potenciais impactos na economia global. Ainda assim, há consenso crescente sobre a necessidade de transição para fontes de energia renovável e a adoção de práticas mais sustentáveis em todos os setores da sociedade, tá? Então, olha só. Temos o fato lá. Qual é o fato? Mudanças climáticas. Perfeito? E que o ser humano ali, né, sobre essas mudanças climáticas,
o ser humano, a humanidade, é o principal problema aí por conta da emissão, né, de gases, de gases, meu Deus, falhou aqui, de gases de efeito estufa. Muito bem. Vejam que aqui nós vamos ter opiniões diferentes sobre esse fato, né, sobre o que nós estamos tratando. Então, enquanto muitos clamam por quê? Por uma ação urgente para reduzir as emissões e mitigar os efeitos das mudanças climáticas, outros, vou colocar de verde aqui para vocês, outros questionam que a eficácia das políticas propostas e seus potenciais impactos na economia global. Então vejam que eu tenho duas opiniões, né, de estudiosos sobre esse mesmo fato que são as mudanças climáticas e que a ciência diz que a atividade humana é a principal causadora aí dessas mudanças climáticas com a emissão de gases de efeito estufa. Só que uns dizem o quê? Que a ação urgente para reduzir as emissões e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E já outros não vão dizer da eficácia das políticas propostas e seus potenciais impactos na economia global. Certo? Então temos opiniões divergentes, cada um a partir dos seus estudos, né? Cada um a partir aí do que pensam, né? Da questão sociocultural, enfim. Mas ambos, né? Tem aí as pessoas que pensam dessas formas contrárias, eles têm um consenso, ou seja, vou colocar de outra cor aqui para vocês. Eles têm um consenso, ou seja, eles pensam iguais, né? Que é o quê? A necessidade, né, crescente sobre a necessidade de transição para fontes de energia renovável e a adoção de práticas mais sustentáveis em todos os setores da sociedade. Olha que bonitinho, né? Tudo coloridinho aqui para vocês entenderem melhor. Certo? Então, tanto os que pensam aí nessa ação urgente de reduzir as emissões dos efeitos das mudanças climáticas, né? E também os que pensam nessas propostas, seus potenciais impactos na economia global, os dois pensam em consenso, né? Essas pessoas pensam em consenso, que é preciso aí fazer essa transição para energias de fonte renovável e trazer práticas também, né? Adotar práticas para práticas mais sustentáveis em todos os setores da nossa sociedade, certo, pessoal? Muito bem, então na nossa aula de hoje, nós vimos aí a diferença entre fato e opinião. Fato é quando eu tenho um acontecimento, né, sobre algo, eu tenho uma informação, uma transmissão de informação, né, a partir ali de um acontecimento. E a opinião, eu tenho o meu pensamento, a minha ideia, né, a partir ali da minha história de vida, dos meus aspectos socioculturais, sobre esse fato, tá ok? E aí nós vimos também essa diferença entre fato e opinião dentro de gêneros textuais. Nós vimos uma crônica e nós vimos aí duas notícias, né, sobre temas diversos, basicamente as questões ambientais, certo? Espero que vocês tenham gostado então da nossa aula. Eu vou ficando por aqui e volto numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.